Então, me chamo Israel Trindade. Tive a oportunidade de, ao longo do tempo, poder participar da luta do movimento estudantil desde os meus 16 anos. Dali eu comecei a ter uma opinião formada sobre a questão do posicionamento político. Participei da União da Juventude Socialista, que é o JS. Dali comecei a me, a me entender, né, qual o rumo que eu deveria tomar. E nesse sentido, eu já estando no Grêmio Estudantil, tive a oportunidade de participar da União Estadual dos Estudantes de Rondônia, que logo em seguida tive um conhecimento de poder compreender mais ainda, ou seja, uma formação política. E vi que era necessário, dentro disso, tomar uma posição de participar de um partido. E naquele momento tinha lá os camaradas do PCdoB e tinha os companheiros do PT que procurava para que eu pudesse fazer minha filiação. Então eu tomei uma posição naquele momento e me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Assim que faço a minha filiação, ainda era naquele Carbone, né? Sempre estive ali nos espaços da luta, né? Da luta contra as injustiças sociais, compreendendo, né? Compreendendo e entendendo que tinha importância participar de um partido político. E dentro disso eu aprendi muito, né, com o nosso saudoso Eduardo Valverde, companheiro saudoso Odair Cordeiro, tive várias oportunidades. Também o companheiro Tácito também foi quem também me capacitou, né, em uma formação, quem sempre se disponibilizou a fazer formação e sempre participamos. Logo em seguida, da luta, ajudando a organizar os conselhos, né, que é importantíssimo, tivemos uma participação mais ativa, efetiva, no Conselho de Juventude, no Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas e também na construção de várias frentes organizadas dentro do momento, né, que se passava ali no próprio município de Porto Velho, o estado de Rondônia, que eram os impactos, né, do gasoduto com Porto Velho. Ali o saudoso Valverde é quem tomou a frente ali, naquele momento, da construção da Coordenadoria de Políticas Públicas de Juventude, que Roberto Sobrinho, né, era o prefeito daquele momento. Tivemos vários diálogos, né, nesse processo de construção. Participei das eleições do PT, do PED, que todo mundo conhece, e ao participar do PED, eu tive a oportunidade de ser diretoriano naquele momento, até por uma construção, né, de fortalecer o partido. E naquele momento ali, participando do PED, entendemos que era importante essa democracia que tem dentro do partido e que hoje fortalece o partido. É a participação das pessoas que estão filiadas dentro do PT, ou seja, o PT não tem dono. O PT é um partido que ele é forte, é resistente por ter as pessoas que têm autonomia para tomar as suas posições, os seus direcionamentos. E isso acredito e sempre vou acreditar que fortalece o Partido dos Trabalhadores. Porém, sabemos também que na disputa há ali algumas pessoas que entendem diferente e acham que o companheiro que disputa é inimigo dele, por divergir ou por participar do processo democrático e ainda mais quando o companheiro tem uma chance, de repente, de ganhar aquele processo, ou seja, porque a gente perde e ganha.
Quando eu digo ganhar, é de sair vitorioso no processo eleitoral, porque eu acredito que a participação todos ganham. Então, por isso, eu sempre me coloquei a participar das direções do partido. Logo em seguida, de diretoriano, né, estive na Secretaria-Geral do Partido dos Trabalhadores naquele momento, do Diretório Municipal, e depois, em seguida, eu me tornei presidente num momento muito difícil, né, onde passamos pelo aquele impeachment da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, né, os 580 dias de prisão do nosso presidente, mas sempre tivemos ali resistente. Alguns companheiros partiram dessa para melhor, né, que nem o companheiro Neumar, o companheiro Adair Cordeiro, o companheiro Valverde, o companheiro Eli Bezerra, mas nunca os companheiros deixaram de seguir a luta. Alguns companheiros até saíram do Partido dos Trabalhadores, né? É uma satisfação hoje podê-los receber, muitos deles que retornam ao Partido dos Trabalhadores. E eu não me tive vários convites naquele momento ali de resistência da luta. Parecia que nós nem existíamos naquele momento, principalmente no município de Porto Velho, onde nós atuávamos, e no estado de Rondônia. Porém, tive uma participação também na executiva estadual do Partido dos Trabalhadores, que para mim é algo que me capacita, que me ajuda a ter uma formação política orgânica. E isso é importante. Também, quando me afasto da executiva estadual, eu começo a participar do diretório estadual, que hoje faço parte do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, né, sempre participando desde quando cheguei ao Partido dos Trabalhadores, desde a juventude. E aí, houve agora, recentemente, um PEDEX, eu tinha participado do PED na eleição passada e houve aí uma série de companheiros de Porto Velho que dizia que a gente tinha que apresentar o nome, tinha participado do processo democrático para ajudar a construir o partido. Porque quando a gente participa, não quer dizer que a gente vai ficar fora se caso a gente não chegar em primeiro, né? Porém, nós também vamos ajudar a dirigir o partido. E era isso em que estava a preocupação desses companheiros que sempre estávamos ali conversando, dos movimentos sociais, sindical, os companheiros da periferia, né, alguns ligados à juventude, que nós precisavam também participar para contribuir. E participamos, tivemos uma participação no qual houve 3 chapas, chegamos em primeiro, faltou 9 votos para que a gente pudesse consolidar no primeiro turno e fomos para o segundo turno. Mas em todo momento nós dizíamos o seguinte: se nós não chegarmos em primeiro e caso não formos o escolhido pela militância, nós vamos respeitar a militância e dentro disso nós vamos ajudar a dirigir o partido, porque é proporcional. Todos os companheiros participam da direção desde que se inscreve, né, e ter o seu percentual. Então ali naquele momento foi importante, a gente entendeu que era muito louvável a nossa participação no processo, fomos para o segundo turno, conseguimos 50% conseguimos 50% do diretório municipal naquele momento, e dentro disso, no segundo turno, a gente conseguiu lá ser o primeiro escolhido pela militância, né, no processo democrático do Partido dos Trabalhadores. Eu também acredito que tem muitos companheiros que vê diferente, né, e que acredita que tem que ser o que queremos. E o Partido dos Trabalhadores é diferente, é o que a militância determina. E agora estou colocando o meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores para poder contribuir. Nós sabemos que a luta não é fácil, sabemos que as dificuldades ela existem,
mas nós queremos jogar limpo em todo o processo da eleição do PT. Quando eu digo jogar limpo, é não desconstruir nenhum companheiro, e nem ataques pessoais, porque isso não faz parte do nosso campo progressista. Acredito que isso tem a ver com outro campo, não vale nem a pena falar. Todos os companheiros têm a sua importância que participa do processo eleitoral, todos, né? Hoje tem 3 nomes que se colocam à disposição, são nomes valorosos. Eu acredito que o processo é democrático e ele é conquistado. Dentro disso, eu vejo que o PT precisa ter uma vida longa. Para ter uma vida longa, nós precisamos pensar em juventude, buscar os nossos jovens. Mas aí também tem aquela coisa que muitos dizem que o jovem, né, tem que participar, mas as oportunidades, elas precisam acontecer. Para acontecer, nós temos que filiar, né? Para filiar, nós temos que ir lá apresentar o Partido dos Trabalhadores para esse jovem e precisa inserir o jovem no processo, para que ele possa se capacitar e para que ele possa ter uma formação, para que ele entenda que não é somente na hora de carregar bandeira, que ele entenda que a importância dele é para tomar decisões, que ele entenda que a importância dele é para que as opiniões dele, né, que possa ser ouvir, né, nesse momento possa se ouvir as decisões, né, não só da juventude, mas daqueles que se aproximam. Porque senão a nossa tendência vai ser ficar cada vez menor. Eu acredito que algo que nós temos que trabalhar muito forte dentro do Partido dos Trabalhadores é o resgate da juventude, é o fortalecimento da juventude. Então, nós precisamos muito hoje, ter um entendimento de que o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores no estado de Rondônia, ele precisa da união de todos e de todas. O fortalecimento do Partido dos Trabalhadores precisa resgatar a juventude, tanto na área urbana, na área rural, na periferia, nos grandes centros. Nós precisamos compreender que as mulheres precisam ser fortalecidas para que o Partido dos Trabalhadores realmente tenha essa força. As mulheres ela têm que estar dentro de um processo de construção que ela esteja desde o alicerce, não só na hora de ser candidatos. Então, que companheiros valorosos que sempre contribuem com o partido precisa ter também ser ouvido, né? Como as mulheres, como a juventude. Então, é assim que nós pensamos, é assim que nós queremos construir uma proposta para o Partido dos Trabalhadores. É uma proposta na coletividade, ouvindo a militância, em cada realidade dos municípios e entender que de forma nenhuma nós vamos avançar se nós não perceber que os nossos inimigos estão lá fora. Porque nós aqui somos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores que precisamos estar unidos, que nós temos um objetivo em comum, que é a reeleição do presidente Lula, que voltou para fazer diferente do que foi feito na gestão passada, no qual esse país teve um retrocesso. E o Lula voltando, é o PT que volta. O Lula sendo reeleito, é o PT que está no processo de condução. Nós precisamos aqui no estado de Rondônia dar a nossa contribuição. Então eu não poderia deixar de pedir aos militantes do Partido dos Trabalhadores que estão aptos a participar do processo, para que possa refletir e avaliar dessa forma que a gente se apresenta, a militância do PT. A nossa chapa estadual é a 400 e a nossa chapa nacional é 200 e o nosso candidato a presidente é o companheiro Edinho. Então, quero aqui agradecer a Deus, por poder
dar essa oportunidade de participar desse processo. Agradecer a Deus por me ter colocado no lugar certo, no caminho certo. Eu acredito que estou do lado certo e isso nos deixa tranquilo, independente de qualquer outra situação. O importante é entender que aquilo que defendemos é correto e é certo. E o Partido dos Trabalhadores apresenta as melhores propostas, os melhores caminhos.